Diz a palavra do Senhor, meus irmãos. Êxodo capítulo 20. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é sábado, é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar, e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Ó Senhor, nós desejamos de todo o coração aprender, Senhor, mais dos seus caminhos, e pedimos que o Espírito Santo nos ensine a vontade do Senhor em relação a cada mandamento, especialmente ao terceiro mandamento que estamos estudando e que vamos estudar hoje de manhã, para o nosso bem, para a nossa edificação, em nome de Cristo, para a glória do Senhor, oramos, Pai, em Cristo Jesus, que assim seja. Amém. O nosso bem eterno. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Tem um versículo, irmãos, que eu li com vocês, o primeiro salmo, né, da nossa leitura inicial, e eu queria ler de novo agora com vocês, que é o Salmo 119, pedir para vocês abrirem aí suas Bíblias. Salmo 119, Salmo 119, versículo 33, que diz assim: Ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos, e guardá-lo-ei até o fim. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei, e observá-la-ei de todo o meu coração. Faze-me andar na vereda dos teus mandamentos, para que nela porque nela tenho prazer. Inclina o meu coração aos teus testemunhos e não à cobiça. Desvia os meus olhos de contemplar a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Confirma a tua palavra ao teu servo, que é dedicado ao teu temor. Desvia de mim o opróbrio que temo, pois os teus juízos são bons. Eis que tenho desejado os teus preceitos, vivifica-me na tua justiça. Observe, irmãos, que ele diz: ensina o Senhor o caminho dos teus estatutos, né? Dá-me entendimento e guardarei a tua lei. Quero chamar a atenção para essas palavras: teus estatutos, tua lei. Versículo 35: faz-me andar a vereda dos teus mandamentos, né? Versículo 36: inclina o meu coração aos teus testemunhos, tá? Versículo
Segunda parte do versículo 37. E vivifica-me no teu caminho. Versículo 38. Confirma a tua palavra ao teu servo. Versículo 39, segunda parte. Pois os teus juízos são bons. Versículo 40. Eis que tenho desejado os teus preceitos e vivifica-me na tua justiça. Então, cada um desses versículos diz que é a palavra de Deus, se chama a lei, palavra, a revelação que Deus tem nos dado, enfim, da sua vontade santa, diz que é dele. Diz que é dele. Então, isso significa o quê? Significa que essa palavra, ela não é uma palavra que vem do homem para o homem, mas vem do próprio Deus para o homem. E isso significa, irmãos, vocês lembram que nós temos estudado aqui sobre o terceiro mandamento. E o terceiro mandamento é: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar em vão o nome do seu Deus, o nome do Senhor. Lembra que nós temos estudado já o quê? Nós temos estudado que o nome de Deus é revelação do próprio Deus, é toda a revelação que Deus ele dá para nós de si mesmo, da sua pessoa, né? Então, o nome de Deus, ou seja, nós temos que tratar esse mandamento, nós já temos estudado, nós temos que tratar esta revelação de Deus com a reverência correspondente à revelação. Vou dar um exemplo para vocês aqui, só para esclarecer um pouquinho mais. Então, quando uma pessoa, por exemplo, está numa empresa, e aí está falando o chefe, está falando o colega dela fala uma coisinha aqui, outro colega fala outra coisinha ali, e muitas pessoas estão falando ali, algumas bobagens às vezes, tem nada a ver com o trabalho, às vezes uma brincadeira, alguma coisa assim. E ela está ouvindo aquilo ali. E tem vezes que ela nem presta atenção, porque sabe que são coisas que são importantes. Às vezes é um falatório inútil de um colega dela ali, uma brincadeirinha e tal. Ela nem presta atenção porque está dedicada ao trabalho. Tá? Agora, se chega o chefe da pessoa, chega o chefe daquela repartição, o dono da empresa, chega naquela sala, aí todo mundo para e olha para ele e vê o que ele vem fazer ali. Né? Vamos dizer, ele não tinha que estar ali naquele momento, mas de repente ele chegou lá. Aí todo mundo vai parar e vai olhar para ele e vai esperar que ele faça o quê? Que ele fale. Né? E vai até parar tudo o que está fazendo para ver o que ele tem para falar. Por quê, irmãos? Porque não é um colega e não são coisinhas, brincadeirinhas ali que estão sendo faladas, mas é o quê? Agora o dono da empresa ou o chefe da repartição vai falar, vai dar alguma orientação importante. Então as pessoas vão dar valor àquilo muito mais do que aquelas conversinhas ali na sala onde você estava trabalhando até aquele momento. Então vocês percebem que existe uma diferença entre o falar de alguém igual a mim, humanamente falando, dentro daqui da sociedade que nós vivemos, e alguém que tem alguma autoridade, é superior a mim. E eu vou dar atenção à palavra desta pessoa, porque esta pessoa, quando ela fala, ela está expressando a si mesma, a sua vontade, e aquilo que diz respeito à sua autoridade, a autoridade que ela está dando a mim naquele momento, certo? Então, quando Deus fala, quando o salmista, eu li para vocês aqui, nesse trechozinho aqui, em que ele diz, teus mandamentos, tua lei, e assim por diante, teu caminho, teus estatutos, teus juízos, esse teu é muito importante. E mostra por que o salmista está orando e pedindo essas coisas que ele está pedindo. Porque o que ele está pedindo? Versículo 33, ensina-me. Versículo 34, dá-me entendimento.
Versículo 35, faze-me andar. Observe. Versículo 37, desvia os meus olhos do que é contrário, da vaidade, mas vivifica-me no teu caminho. Versículo 38, confirma a tua palavra ao teu servo, que é dedicado ao teu temor. Eu tenho desejado os teus preceitos. Então isso mostra por que ele está orando assim, dando tanto valor. E na verdade todo o Salmo 119, ele é um salmo em que o salmista expressa o valor que ele dá à lei de Deus, o valor que ele dá à revelação de Deus na sua lei, na sua palavra. E olha que ele não tinha os 66 livros, nós temos, né? Ele tinha só uma parte. Mas o que ele tinha já, o que Deus já tinha dado para ele louva a Deus e ele está somente interessado nisso. Por quê, irmão? Porque eu volto à ilustração lá do chefe na repartição. Porque não se trata da palavra do coleguinha, não se trata da palavra do igual a mim, não se trata da palavra nem mesmo do meu chefe, que já é mais importante, e nem mesmo do presidente da República, ou de alguma autoridade humana, mas não se trata nem mesmo da palavra de um presidente estrangeiro de um país importante. Se trata da palavra de Deus. Então, que Deus está... Olha só que coisa maravilhosa e séria ao mesmo tempo. Deus está se revelando. Deus está mostrando para nós a quem Ele é e qual é a vontade dEle. Então, isso torna, porque não é uma palavra de uma igual a nós, no exemplo lá que eu dei, mas é a palavra daquele que é o mais supremo, infinitamente superior a nós, que não é uma criatura, mas é o Criador, é o Deus, que inclusive, ó, eu estou respirando agora aqui, e nós estamos aqui, vocês estão aí olhando para mim, porque Ele está nos dando vida, e Ele é o Senhor da nossa vida, e Ele é bom, e Ele é justo, e Ele nos salvou do seu Filho, Ele foi gracioso. Enfim, esse Deus maravilhoso, digno de toda a honra, toda a glória. Quando Ele fala, eu tenho que ter reverência por sua palavra. Eu tenho que ouvir com atenção, eu tenho que amar a palavra dEle e eu tenho que procurar entender e aplicar de uma maneira correta a sua palavra na minha alma, na minha vida. E eu não posso tratar esta palavra de nenhuma forma errada, porque não é a palavra de um ser humano qualquer, é a palavra dele, é a palavra do Senhor. Por isso que o salmista repete tantas vezes: teus estatutos, teus mandamentos, teus juízos, teu caminho. E por isso que ele diz tanto assim: ensina-me, me dá entendimento. Eu quero entender, eu quero compreender. E me guarda. Ele faz, na verdade, dois pedidos. É um pedido que tem dois lados, né? Se vocês forem observar bem aqui nesse trecho do Salmo 119, do 33 ao 40, ele encerra o trecho dizendo que eu tenho desejado os teus preceitos. Eu tenho desejado. Isso é verdade, porque todo o Salmo é uma expressão desse desejo, dessa alegria, dessa busca pela palavra de Deus. E ele tem desejado, por outro lado, ele tem como ele diz aqui, ele quer guardar-se da vaidade. Ele quer guardar-se do que não é de Deus. Ele diz aqui no versículo 36, inclino meu coração a teus testemunhos e não a cobiça. Ele diz no versículo 37, desvio os meus olhos de contemplar a vaidade. Então essa cobiça e essa vaidade, naturalmente, diz respeito a que não é de Deus e ao que não é da palavra de Deus, mas é o que é humano, pecador, é pecaminoso, que deseja coisas erradas, que se dedica ao que não é bom, ao que é maligno, ao que, portanto, é vão, é tolo, né? Então, na verdade,
tudo o que sai. Na verdade, só existem dois desejos. Todas as vezes que nós estamos desejando ardentemente a palavra de Deus, nós estamos desejando o que é mais precioso que Deus tem nos dado, que é a sua palavra, que é a revelação de si mesmo. Olha, irmãos, não podemos esquecer isso. Deus está se revelando, Deus está se mostrando. Então, pode ter alguma coisa mais importante nisso. Já que Ele é Deus, não tem nada mais importante, mais valioso do que Ele mostrar a si mesmo. Jesus disse: aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu virei e me manifestarei a Ele. Ele está dizendo assim: eu vou dar para vocês a maior bênção que vocês podem ter, que é me conhecer, saber quem eu sou e me amar. Então não tem, irmão, não tem presente, não tem bondade maior que Deus possa nos dar, não tem dom maior do que Ele se fazer conhecido a nós. E é por isso que o salmista diz: Deus, eu quero me dedicar a este conhecimento. Vocês estão entendendo? Eu quero entender, eu quero compreender, eu quero que o Senhor me ensine, porque eu preciso da sua luz, eu preciso da sua orientação, eu preciso compreender esta revelação. E só o Senhor me dá. Então me dá entendimento, me ensina, Senhor. E por outro lado, ele diz aqui que aqueles que cobiçam e aqueles que buscam, contemplam a vaidade, eles são os que estão fazendo o oposto disso. E qualquer coisa que eu deseje mais do que Deus e da sua palavra e que está me fazendo desprezar a palavra, entra na categoria da cobiça e da vaidade. Qualquer coisa que está assumindo na minha vida o lugar da palavra, de maneira que eu estou dedicando a minha vida a buscar essas coisas, mas a minha vida tem desprezado a palavra de Deus, eu estou, então, cobiçando e me dedicando à vaidade. E eu posso, e aqui que vem a coisa mais grave que eu quero chamar a atenção de vocês. Quando ele diz ensina-me, e quando ele diz me dá entendimento, fica também implícito que nós podemos usar a própria palavra de forma errada, de forma má. Se o Senhor não me ensinar, se o Senhor não me der entendimento, pode ser que eu, por causa do meu coração, veja, não há nada de mal com a palavra, não há nada de mal com a revelação de Deus, ao contrário, ela é puríssima. Se você for ler o Salmo 119, você vai perceber isso. Como Paulo diz da lei de Deus no Romanos capítulo 7, ele diz: a lei é boa, justa, mas eu sou mau, eu sou pecador. Então o problema não está na lei, o problema está onde? Em mim. Pode ser que eu use a Bíblia para o meu mal. Irmãos, é uma coisa assim, que a gente até pode até tremer diante dessa realidade, que é uma coisa assim tão terrível. Uma pessoa pode ter a Bíblia, pode ler a Bíblia, pode andar com a Bíblia e perder a alma, né? E ir para o inferno, se perder. Por quê? Porque ela pode, devido à maldade do coração, devido à nossa cegueira, pode usar esta revelação de forma má. E não só a revelação, e aqui eu quero avançar mais um pouquinho, tá? A Bíblia ela vai dizer também que não só Deus se revela pela lei, pela palavra, mas Deus se revela na criação e na providência. Eu já disse várias vezes isso aqui na igreja, né? Então vocês devem estar já bastante familiarizados com essa verdade. Ou seja, você já deve ter lido na Bíblia também
Aí nós podemos citar, sempre quando eu falo disso, eu cito alguns textos. Por exemplo, Salmo 19. Salmo 19. Os textos básicos, né? Salmo 19. Romanos capítulo 1, especialmente. Um outro salmo importantíssimo em relação a isso é o Salmo 104, está aqui pertinho, fala da providência. Então, o que esses textos das Escrituras estão falando? Salmo 19 fala que Deus se revela na natureza, na criação e na sua lei. Inclusive, o Salmo 19 ele fala das duas revelações ali, e une as duas revelações. Salmo 104 fala do Deus da providência, que alimenta, que sustenta. Então, Deus está se revelando em todas aquelas coisas. Deus, ele está... Quando o sol nasceu hoje de manhã, quando vocês acordaram e que o sol ele estava começando, se vocês acordaram depois do nascer do sol, ou pouquinho depois, ou vamos imaginar que vocês acordaram um pouquinho depois do nascer do sol, e vocês viram os primeiros raios do sol penetrarem na janela do seu quarto, você abriu os seus olhos, ali é Deus se revelando. Né? Eu já disse isso aqui, né, alguns dias atrás, alguns domingos. Até de você abrir os seus olhos e poder olhar, é Deus se revelando. Porque tudo é... Deus pôs as suas marcas em toda a criação e na providência, de maneira que Ele está se revelando. Então, irmãos, por que eu estou falando isso? Porque também ali Deus está se mostrando. Entende? Então, é o nome dele que está se mostrando na lei. Então, nós podemos dizer, assim como o salmista fala, a tua lei, os teus caminhos, os teus estatutos, nós podemos dizer, a tua criação. Olha só, a tua criação, tudo é de Deus. Nós podemos dizer assim, irmãos, a tua providência. A tua providência. Deus, ele está se revelando na criação e na providência. E aquilo que eu falei da lei de Deus, eu falo agora, nós devemos desejar entender a criação, entender a providência como uma manifestação do nome de Deus. O que o salmista diz aqui, então, é isso. E não sermos levados à cobiça, e não sermos levados à vaidade, porque a cobiça que nos afasta da lei de Deus, a cobiça que nos afasta, a vaidade que nos afasta da lei de Deus, que faz nos perder o foco dessa lei para entendê-la, para compreendê-la, essa cobiça e essa vaidade pode também nos fazer não entender a criação e não entender a providência, de maneira que nós vamos interpretar mal tanto a lei como a providência, né? Ou, no caso da lei de Deus, nem dar a mesma atenção para ela, ou, se dando atenção para ela, abusar dela. Eu já dei exemplo lá no início dos pecados possíveis em relação a este mandamento, abusar dela interpretando mal, não valorizando, não amando, não obedecendo, desprezando, desonrando a ela, né? E é possível, então, fazer isso também com a criação e com a providência. O meu assunto hoje é esse, irmãos. Vocês vão dizer assim, por que o pastor está falando essas coisas? Porque é o meu assunto. Quero que vocês entendam, porque é exatamente o que nós vamos tratar hoje, se não der para acabar hoje, também no domingo que vem, sobre essa questão de que eu posso desonrar o nome de Deus com relação à palavra e com relação às suas criações, a sua criação e a sua providência. E esse é um pecado grave. Isso é um pecado grave. Por quê? Por isso que eu falei lá do chefe na empresa, porque Deus é mais importante que o chefe. E se eu dou valor ao chefe, imagine a Deus, né? Infinitamente mais importante que qualquer chefe humano, governante humano e autoridade humana. Vamos olhar de novo a pergunta 113?
Olhem comigo aí, por favor. E nessa pergunta, a resposta a ela é: os pecados, quais são os pecados proibidos no terceiro mandamento? É a pergunta. E a resposta a ela é: os pecados proibidos no terceiro mandamento são o não usar o nome de Deus como nos é requerido, e o abuso no uso dele por uma menção ignorante, vã, irreverente, profana, supersticiosa ou ímpia, outro modo de usar os títulos e atributos e ordenanças obras de Deus. A blasfêmia, o perjúrio, toda abominação, juramentos, votos e sortes ímpios, a violação dos nossos juramentos e votos quando lícitos, e o cumprimento deles se por coisas ilícitas, a murmuração e as rixas, as consultas curiosas e a má aplicação dos decretos e providência de Deus. Até aqui nós falamos semana passada, lembra? Então, de não usar o nome dele, de não usar a sua lei, de abusar dela, da sua revelação na criação, na providência. E aí ele vai especificando vários pecados que é possível fazer isso. Usar o nome de Deus irreverentemente, de forma profana, supersticiosa, blasfemar, perjurar, juramentos e votos ímpios, violação dos juramentos lícitos, cumprimentos se forem ilícitos, tudo isso nós já falamos, murmuração, rixas, consultas curiosas, a má aplicação da providência de Deus. Semana passada eu falei sobre isso, sobre a má aplicação da providência de Deus. E um ponto que nós estabelecemos aqui semana passada foi que essa má aplicação da providência de Deus, ela é sempre feita quando nós não aplicamos a palavra de Deus na providência, quando nós olhamos para a providência sem a luz, a sabedoria da palavra de Deus. Então, sobre o roubo que eu dei o exemplo, né? Chega uma oportunidade de roubar, estou precisando de dinheiro, fazer alguma coisa, uma fraude, praticar uma fraude para ganhar um dinheiro. Ah, mas estou precisando de dinheiro. É Deus que está me dando. Não é Deus que está te dando. Deus não está abrindo essa porta para você fraudar ninguém, roubar ninguém. E Deus proíbe o roubo. Deus diz, não furtarás, não seja desonesto. Né? Então, eu não posso interpretar a providência contrária à lei de Deus. Então, já expliquei isso aqui semana passada. Agora, esse assunto da providência tem a ver por causa exatamente disso, porque usar mal a providência é não aplicar a palavra na providência, tem a ver com a má interpretação da palavra, porque essas coisas andam juntas. As pessoas fazem isso, elas cometem esses pecados unidos. São dois pecados no sentido de que elas vão perverter a palavra e vão perverter a providência. Tá? E elas vão perverter as outras maneiras de Deus se revelar, que é inclusive na providência. Exatamente porque elas não estão interpretando bem a providência, corretamente a providência. Né? Então elas vão entender mal o que Deus está mostrando ali, a revelação que Deus está dando na criação e na providência. Só para dar mais um exemplo para vocês. As pessoas, por exemplo, elas podem chegar no pôr do sol, aqui mesmo em Belém, eles podem ali, aquela parte, esqueci agora o nome ali, que dá para ver o pôr do sol, e ela olhar, contemplar aquele pôr do sol maravilhoso ali, e elas dizerem assim, olha, que lindo é isso aqui. E ficarem extasiadas. Um irmão até me falou que ele estava num lugar assim, aí o pôr do sol, um dos nossos irmãos aqui, que esteve inclusive aqui conosco um período, disse que estava num lugar e estava todo mundo olhando o pôr do sol, e depois que aquilo aconteceu, né, o sol foi se pondo, as pessoas aplaudiram. Aplaudiu o quê? Aplaudiu a beleza, aplaudiam o sol, aplaudiam aquele espetáculo maravilhoso, mas elas não aplaudiram Deus. Elas não louvaram a Deus. Então isso é possível. As pessoas então elas tomam a providência de forma errada, de forma equivocada, de forma idolátrica, irmãos. E existe também, e esse é o ponto que eu quero falar agora, porque essas coisas estão vinculadas,
existe uma interpretação dos poderes da natureza ou da providência de forma, preste atenção agora no que eu vou falar, de forma mágica e supersticiosa. Tá? Forma mágica e supersticiosa. Então, isso, meus irmãos, é algo extremamente comum. E então é comum as pessoas tomarem a palavra de Deus, interpretarem mal, por causa da cobiça e da vaidade do seu coração, conforme esse salmo, e nisso elas estão quebrando o terceiro mandamento, elas estão desonrando Deus que se revela, mas é também comum as pessoas, por superstição, por acreditarem em coisas assim místicas, em coisas assim mágicas e assim por diante, elas interpretarem também a providência de maneira errada, usarem a providência de maneira errada. Tá? E sobre isso, eu já li esse texto aqui com vocês, mas eu quero ler de novo. Vamos olhar novamente. Deuteronômio 18, 10. Abra sua Bíblia aí, por favor. Deuteronômio 18, 10. Diz a palavra do Senhor, Deuteronômio 18, 10. 9 e 10, 9 em diante. Deuteronômio 18, 9, diz assim: Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Olha que isso é uma coisa comum nas nações, né? Não façam isso. E o que não é para fazer isso? Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem cantador, nem quem consulte o espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. Perfeito serás, como o Senhor teu Deus, porque estas nações que has de possuir ouvem, olha só, os prognosticadores, os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. O Senhor teu Deus te levantará um profeta do meio de ti, de teus irmãos como eu, e a ele ouvireis. Conforme a tudo que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, no dia da Assembleia, dizendo, não ouvirei mais a voz do Senhor teu Deus, nem mais verei este grande fogo para que não morra. Então o Senhor me disse, falaram bem naquilo que disseram, eis que lhe suscitarei um profeta no meio dos teus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu requererei dele. Porém, um profeta que tiver a presunção de falar alguma palavra em meu nome, que eu não lhe tenha mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta morrerá. E se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Quando o profeta falar em nome do Senhor, e essa palavra não se cumprir, nem suceder, esta é a palavra que o Senhor não falou, com soberba falou aquele profeta, não tenhas temor dele. Vocês veem quantas coisas Deus está condenando aqui. Deus está condenando os prognosticadores, consultos mortos, toda aquela prática pagã que havia nas nações em volta, nas nações, melhor dizendo, que Israel deveria expulsar. E por causa disso que Deus estava tirando essas nações de lá, Deus proíbe toda aquela prática pagã de ouvir os mortos, de adivinhar o futuro, de passar no fogo os próprios filhos, de mágica, de feitiços, de encantos.
de consulta aos mortos, tudo isso ele proíbe primeiro. Isso tem a ver, irmãos, com certas crenças nos poderes de certos elementos, objetos, né? De que as pessoas entendem que podem manipular a própria natureza, ou os deuses que estão ali por trás, para manipular a providência divina, manipular os eventos, produzir coisas para si. Dá um exemplo aqui, por exemplo. Vamos fazer certas coisas para que chova, né? Vamos fazer certas coisas para que eu prospere. Entende? Não existe isso no mundo? Não existe esses encantamentos, essas crenças. Tal coisa dá sorte, tal coisa vai ajudar você, simpatias, essas coisas tudo aí que tem no mundo, né? Que nós sabemos. Levanta com o pé direito, não passa por baixo de escada, essas coisas assim. Gato preto, essas crendices, essas coisas, tudo isso, irmãos, é muito antigo. São variações de crenças pagãs que tentam manipular os eventos como se pudesse, como se isso realmente fosse real. Quando na verdade são enganos de quê? De demônios. Claro que aí tem as duas fontes de engano trabalhando, né? Tem um engano do próprio coração humano que quer acreditar nessas coisas. As pessoas preferem viver com um pezinho de coelho, alguma coisa assim, acreditar nessas coisas do que buscar orar, do que ler a Bíblia. Elas preferem acreditar nessas coisas mágicas do que entender a verdade, a pura verdade da palavra de Deus. Preferem consultar o espírito dos seus antepassados do que ouvir a Bíblia, consultar mortos. Preferem fazer esses feitiços. Por que elas preferem? Por causa do coração humano que ama essas coisas, que ama as trevas, que ama o engano. Só que em tudo isso, eles estão fazendo o quê, irmãos? Eles estão desprezando a providência. Eles estão achando que eles podem manipular a providência. Então, vou fazer tal coisa para que eu tenha sorte, para que eu me case, por exemplo, para que eu ganhe esse benefício. Enfim, eu vou fazer isso aqui, esse encantamento aqui, para ver se eu consigo isso. O que é isso, gente? Se não tentar manipular a providência divina. E vocês entendem por que isso afronta a Deus? Vocês entendem porque isso é tomar o controle de Deus e colocar como nada em nome dos meus desejos egoístas? Em tudo isso há um egoísmo humano. Eu quero coisas para mim, eu quero meus desejos pecaminosos e pouco me importo com Deus e com o que Ele está revelando ali na providência, e começa a interpretar as coisas, a interpretar os eventos, colocando naquela caixinha das suas crendices. Então, se acontece alguma coisa, ele diz: olha, foi o meu pezinho de coelho lá, foi porque eu não passei perto do gato preto, porque fiz isso, fiz aquilo. Eu estou falando essas coisas, irmãos, isso pode ser distante de nós aqui, né? Mas não é tão distante, não. Porque isso está inundando as igrejas ditas evangélicas. Vocês sabem disso. Eu vejo isso desde criança, né? Eu vim de uma situação, de um contexto assim de igreja, sabe? As pessoas, elas acreditam numa espécie de feitiço. Elas acreditam que se elas fizerem certas coisas, elas trouxerem certos elementos para dentro de casa, esses elementos vão abençoar a sua casa. Como se dali tivesse algum poder. Isso está no meio evangélico hoje em dia. Nós sabemos disso. Então não está distante de nós. E essas coisas precisam ser combatidas, né? Precisam ser denunciadas. Então, assim, olha, isso aqui, quando eu estou fazendo isso, eu estou interpretando mal a santa palavra e a santa providência.
a divina providência de Deus. É como se eu pudesse manipular. Eu não estou crendo que ali Deus está se revelando. Qual é o problema disso? Eu quero deixar bem claro. É que eu não estou crendo que existe um Deus que controla a chuva, o sol, os tempos, a saúde, a enfermidade, a vida e a morte, a prosperidade, a pobreza. Eu estou crendo que eu posso manipular essas coisas de alguma maneira para que eu alcance benefícios egoístas. Então eu estou afrontando, eu estou dizendo que Deus não é soberano, eu estou afrontando a providência. Eu não estou trabalhando com a providência como ela é, mas eu estou olhando para a providência de uma maneira mágica, supersticiosa, pagã, anticristã. Tudo isso, irmãos, tudo isso é quebrar o terceiro mandamento, porque Deus é que está por trás da providência. Eu estou afrontando a Ele com isso, né? E o que o Deuteronômio diz? Eu vou mandar um profeta que vocês devem ouvir o profeta. Vocês não vão ouvir os prognosticadores, os adivinhos, os encantadores, vocês não vão ouvir essa gente, porque eles são falsos profetas. Vocês vão ouvir o profeta. Quem é o profeta? Jesus. Aqui é uma promessa messiânica. Jesus, por isso que Jesus é o verbo, é a palavra, é a luz do mundo. Quando as pessoas entendem Jesus, as pessoas são livres de todas essas superstições. Elas passam a olhar para Jesus e esperar em Jesus a revelação, a iluminação, o direcionamento para as suas vidas. Elas quando estão com problema, elas vão orar aqui a Deus em nome de quem? De Jesus, na intercessão de Cristo, na mediação de Cristo. E isso não é manipular Deus. Isso é entregar a Ele as suas ansiedades, crendo que Ele cuida de nós. Crendo que Ele é nosso Pai, que Ele vai cuidar de nós. Entendeu, irmãos? Então eu não vou precisar colocar um pezinho de coelho, fazer essas bobagens, porque eu posso confiar no Deus que cuida de mim. Eu posso entregar minha vida a Ele. É simples. E eu sei que Ele está por trás da providência. Então eu vejo a providência como divina providência, e não como algo que eu posso manipular pelos meus encantamentos. Eu honro o terceiro mandamento na providência, eu honro o nome de Deus, daquele Deus que está se revelando na providência. Eu creio que é Ele que me dá o pão, é Ele que me sustenta, é Ele que me dá tudo que eu tenho, tudo que eu preciso. Ele cuida de mim. E se Ele permite alguma coisa, é para o meu bem, né? Porque nós vamos também ter sofrimento nessa vida, evidentemente. E eu não vejo aquilo como uma coisa que eu posso manipular. Então, existe um entendimento cristão e existe um entendimento pagão. E o entendimento pagão, que é tão comum na nossa sociedade, essa sociedade aí ateia, muitas vezes ateia, na academia e assim por diante, é uma sociedade também infestada desse paganismo, dessas crendices. Isso existe no Brasil, isso existe pelo mundo. E nós não devemos, meus irmãos, colocar nossas mãos nisso. Por isso que a nossa confissão, ela diz assim, vamos ler aqui a confissão, o Catecismo Maior. Diz na resposta à pergunta 103, aqui no meio, depois da má aplicação da providência, diz assim, a má interpretação e a má aplicação, ou qualquer perversão da palavra, ou de qualquer parte dela, as zombarias profanas, questões curiosas sem proveito, vãs contendas, defesa de doutrinas falsas, o abuso, eu já até antecipei aqui um pouquinho, mas eu vou falar mais agora, até onde der ali, na palavra mesmo, mas eu já antecipei essa parte aqui, olha, o abuso das criaturas ou de qualquer coisa compreendida sob o nome de Deus, para encantamentos, concupiscências e práticas pecaminosas, difamação, escárnio, vituperação, qualquer oposição à verdade, assim. Entre outras coisas aqui. Mas principalmente essa parte aqui, o abuso das criaturas, é isso que eu acabei de falar, se refere a isso, tá? O abuso das criaturas ou de qualquer coisa compreendida sob o nome de Deus para encantamentos, ou concupiscência e práticas pecaminosas. Então, você tem aqui, então, esse tipo de coisa que nós cristãos temos que, assim, irmãos, nos afastar totalmente e ter uma visão pura, cristã, bíblica,
da providência, e nunca olhar para a providência com mágica, com encantamento, como se eu pudesse com encantamento manipular as coisas. Isso aí é paganismo, isso aí é doutrina de demônios, isso aí não é de Deus, tá? Mas eu tenho que ter uma visão dela pela palavra de Deus. Ficou claro, irmãos? Isso, tá? E dentro disso, dentro deste assunto, está exatamente o que ele fala antes, porque essas coisas estão coladas, né? Você vê, quem que vocês vão ouvir? Vocês não vão ouvir os prognosticadores, os adivinhos, vocês vão ouvir o profeta, que é o próprio Jesus. Por isso que antes desse ponto, ele fala a má interpretação, a má aplicação ou qualquer perversão da palavra de Deus ou de parte dela, as zombarias profanas, questões curiosas e sem proveito, vãos contendas de defesa de falsas doutrinas. Tudo isso aqui são formas agora de tratar a Bíblia de maneira equivocada, ímpia, incorreta. Aqui tem um texto aqui que eu quero ler com vocês, deixa eu só achar aqui, meus irmãos. Acho que esse aqui. Colossenses, capítulo 2, versículo 20. Vamos olhar, Colossenses, capítulo 2, versículo 20. Diz assim a palavra do Senhor. Colossenses capítulo 2, versículo 20. Se, pois, estáis mortos com Cristo contra os rudimentos do mundo, por que vos carrego ainda de ordenanças, como se vivesses no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso segundo os preceitos e doutrina dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade, disciplina do corpo, mas são de valor algum, senão para a satisfação da carne, né? Então, nós temos aqui, meus irmãos, Paulo condenando certas práticas que são sem valor. Pode ter valor religioso, pode serem valorizadas pelos homens, mas são preceitos e doutrinas dos homens. Não toca nisso, não prove isso, não faça aquilo, outro. E ele diz aqui, abandone isso, tem aparência de sabedoria, de devoção, de humildade. O que vocês devem fazer? Aí ele fala no capítulo 3. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Então, existe uma religiosidade humana e que muitas vezes interpreta mal a palavra de Deus e usa a própria palavra para a sua própria condenação. Tem um outro versículo aqui, meus irmãos, que eu quero ler com vocês. Vamos ver aqui. Efésios, capítulo 5, versículo 4. Efésios, capítulo 5, versículo 4. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, impuro ou avarento, qual é idólatra, nem tem herança no reino de Cristo e de Deus. Deixa eu ver aqui o versículo 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. E o 17. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Então, tudo isso aqui tem a ver com a impureza. Vamos ver também aqui, meus irmãos,
Mateus capítulo 5, versículo 21. Mateus capítulo 5, versículo 21. Ouviste que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu do juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão será réu de juízo. E qualquer que disser ao seu irmão raca será réu do sinédrio. Qualquer que disser louco será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres na tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te com teu irmão. Outro trecho, 27. Ouviste que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo: qualquer que atentar uma mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Versículo 31. Também foi dito: qualquer que deixar sua mulher, dele carta de divórcio. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de fornicação, faz com que ela cometa adultério, e qualquer que casar com repudiada comete adultério. Ouviste o que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é trono de Deus, e assim por diante. Versículo 43. Versículo 38, depois vamos entender porque eu estou lendo esses versículos. Ouviste o que foi dito: olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Versículo 43, ouviste o que foi dito: amarás ao teu próximo e odiarás ao teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque faz o seu sol que se levante sobre maus e bons, e a chuva desce sobre justos e injustos. O que Jesus está fazendo no Sermão da Montanha? Jesus está dando a interpretação correta da lei. Então ele está dizendo: vocês ouviram, eu vos digo. Aqui nem sempre ele está contrariando, não é isso. Mas ele está dando a boa interpretação da lei de Deus. E algumas vezes, e pelo menos aqui no versículo 43, ele está contrariando sim, porque ele diz aqui: amarás ao teu próximo e odiarás o teu inimigo. É isso que eles estavam ouvindo. E Jesus diz: não, amai vossos inimigos. Percebe como ele... O que estava acontecendo então? Eles estavam tomando a lei de Deus e acrescentando, interpretando mal a lei de Deus. Aqui está. Eles estavam torcendo a lei de Deus. Vamos lembrar lá do Salmo 119? Eles não estavam entendendo a lei, não estavam amando a lei, não estavam cumprindo a lei, mas estavam interpretando mal a lei e aplicando mal a lei, dizendo, inclusive, com a lei que deve odiar os inimigos. Quando Deus nunca mandou isso. Deus disse para amar os inimigos, amar o teu próximo, amar os inimigos, orar pelos inimigos, né? Então, é isso que o Catecismo Maior está dizendo aqui, meus irmãos. Ele está dizendo que a má interpretação, a má aplicação, qualquer perversão da palavra ou de parte dela é profanar o santo nome. Porque eu volto ao Salmo 119, o salmista diz: a tua lei, os teus estatutos, ele tem reverência. Então vocês imaginem o que é, como é grave tomar a lei de Deus, como os judeus muitas vezes estavam fazendo aqui, os intérpretes da lei, e torcer a lei por causa da sua cobiça, por causa da sua vaidade, para que eles pudessem pecar usando a lei. Então é possível pegar a Bíblia e torcer a Bíblia e manipular a palavra de Deus. E isso é quebrar o terceiro mandamento, porque é Deus falando ali. E nós temos que entender o que ele diz, nós temos que ouvir a palavra e nós temos que aplicar bem a palavra. E falei também hoje que também é profanar, quebrar este mandamento quando nós não, Deus nos livre, né? Deus nos guarde, que Deus nos dê graça para não fazermos isso, mas qualquer pessoa
se usar de encantamento, de manipulações, desse tipo de coisa, também é quebrar o mandamento com relação à providência, porque não está honrando a Deus na providência. Tem um versículo aqui, irmãos, que eu não consegui achar. Esses versículos aqui que eu li são importantes, irmãos, para o nosso assunto, mas tem um aqui que eu não consegui achar agora. Eu vou só dar uma olhadinha aqui, ver se eu acho, mas se eu não achar agora, eu vou começar a semana que vem com ele, para nós seguirmos adiante, tá bom? Porque o que é que nós aprendemos então na nossa aula de hoje, irmãos? Queria que vocês guardassem no coração esta lição desta manhã. É que nós não devemos, meus irmãos, nós não devemos usar a lei de Deus e nem a providência de Deus, que são as revelações, a criação de Deus, de maneira equivocada, de maneira errada, desonrando a Deus, interpretando mal a sua lei, de acordo com o nosso coração pecaminoso, e a providência e a criação também, de acordo com o nosso coração pecaminoso. Nunca devemos nos envolver com esse tipo de coisa. Devemos orar a Deus como salmista, pedir de iluminação. Devemos procurar entender a lei de Deus, amar a sua lei, pedir graça a Ele e crescer no conhecimento e na boa aplicação dela. E devemos nos afastar de tudo aquilo que tenta manipular a criação de Deus, a boa criação de Deus, para fins egoístas, que aí entra a questão de todos aqueles encantamentos que nós aprendemos, meus irmãos, aqui nesta manhã. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor então nos conduza a nós entendermos a Bíblia, seguirmos as suas orientações e vivermos de maneira realista, né? Conforme ela nos ensina, e simples, irmão, e em paz. Eu não preciso fazer nenhum encantamento, eu só preciso amar o Senhor, crer nele e seguir a sua sabedoria, descansar nele, porque ele cuida de mim. Entendeu? É isso. Então, que Deus nos dê graça, que Deus nos abençoe e nos fortaleça nos seus caminhos. Vamos orar? Vamos pedir que Ele nos ajude nisso. Ó Senhor, muito obrigado, porque nós pudemos hoje de manhã estudar, Senhor, Sua palavra, e oramos e pedimos pelo Espírito Santo que o Senhor nos conceda a bênção, Senhor, de esse assunto que foi tratado hoje aqui, seja realmente compreendido por nós, e seja, Senhor nosso Deus, vivido por nós. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos oriente, nos guarde de interpretar mal a lei do Senhor para fins egoístas. Ao contrário, nós possamos ouvir a sua lei para mortificar o nosso pecado e amar ao Senhor e amar o nosso próximo, com alegria, com paz. E também nos guarde de tentarmos, de alguma maneira pagã, nos livre disso, Senhor, manipular a providência, como muitas vezes há nas religiões e até no chamado evangelicalismo moderno. Que o Senhor nos proteja disso, nos conserve na pureza, na simplicidade da palavra, para a honra do nome do Senhor em nossas vidas em Cristo. Que assim seja, Senhor. Amém e amém. Graças a Deus.